Olá, queridos! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Agora sim vocês estão me vendo, né? Bom dia para você, que o Senhor te abençoe, que a graça dele transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos chegando para mais uma live, estamos chegando para mais um devocional, e o devocional da graça, e é muito bom poder estar junto com você, ensinando, compartilhando, transbordando sobre a sua vida. Bom, o que eu sempre peço para você são 5 coisinhas. Para você curtir esse vídeo, apertar o like, você compartilhar esse vídeo, você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e comentar. Essas 5 coisas eu preciso que você se empenhe e se comprometa com a gente aqui para que nós possamos ter um feedback legal e para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Nosso intuito aqui é compartilhar a revelação da graça do Senhor, a revelação da fé, a revelação do reino. E nesse tempo, nós temos caminhado sobre 2 livros, o livro de Romanos e o livro de Efésios. Bom, um dia nós lemos um livro, outro dia nós lemos o outro. Ontem nós lemos Efésios, hoje nós vamos para Romanos. Fechei no meu olho aqui. Romanos capítulo 7 é o nosso texto de hoje. Romanos capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Já se inscreveu? Já ativou a notificação? Vamos lá, faça a sua parte. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro, não estará adulterando. Olha que incrível, né? Paulo vai estar pregando, tá ensinando a igreja. E essa igreja é uma igreja que vivia debaixo da lei, que vivia debaixo da influência do judaísmo. E Paulo diz o seguinte: bom, eu falo para vocês, a minha mensagem para vocês, a minha abordagem para vocês, haviam vários judeus ali que faziam parte dessa igreja de Roma. Paulo diz o seguinte: bom, eu falo com vocês, eu argumento com vocês com base na lei, porque vocês conhecem a lei, vocês são conhecedores da lei. Aí Paulo vai usar esse exemplo. Bom, imagine uma mulher, ela é casada e ela está debaixo da lei do casamento. Então, enquanto o marido dela estiver vivo, se ela se relacionar com outra pessoa, ela se torna adúltera por causa da lei que está em vigor sobre a vida dela, a lei do casamento. Porventura, entretanto, sobre todas as coisas, se o marido dela morrer, a lei já não existe mais. Por quê? Porque a lei do casamento, ela se quebra ou ela se encerra a partir da morte do cônjuge. Então, se ela se casar com outra pessoa a partir da morte de seu marido, ela não está adulterando, porque ela não está quebrando a lei, porque ela não está debaixo da lei mais. Olha que ilustração maravilhosa que Paulo fala. Aí você fala, o que isso tem a ver comigo? Versículo 4. Também assim vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Uau!
Paulo usa o exemplo do casamento para falar o seguinte: você morreu para a lei. Perceba que Paulo não diz que a lei morreu, porque a lei continua. A palavra vai dizer, Deus vai dizer que a lei ela é perpétua. Ela não morre. Ela dura para sempre, ela vai durar para sempre. Não é a lei que morreu, fui eu que morri para a lei. A partir do momento que eu entendo que eu preciso nascer de novo, quando eu desço nas águas, eu estou morrendo. Morrendo para a natureza do pecado, morrendo para a lei. Então, eu não tenho mais obrigação para a lei ou para cumprir a lei, porque eu morri. É como ele diz aqui, né? No versículo 1, acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Então Paulo está dizendo o seguinte: enquanto nós estamos vivos debaixo da lei, ela tem autoridade sobre a nossa vida. Agora, morremos em Cristo. E se morremos em Cristo, morremos para a lei. Logo, o nosso relacionamento, a nossa aliança já não existe mais. Eu tenho agora uma nova aliança em Cristo Jesus. Perceba que Paulo está dizendo o seguinte: assim como uma mulher casada, ela não pode se relacionar com outro homem, uma pessoa na lei, ela não pode se relacionar com Cristo. Uma pessoa com Cristo, ela não deve se relacionar com a lei, porque os dois são distintos. Viver com Cristo, trazendo consigo a lei, é um adultério espiritual. Você não está vivendo a verdade. Você está traindo maldição para a sua vida. E viver na lei, tentando viver a graça, também não vai dar conta. Não vai dar certo. Hoje a maioria das igrejas, elas estão debaixo desse mix. Um pouquinho de lei, um pouquinho de graça. Na maioria das igrejas é um pouquinho de graça e muita lei. Mas não interessa se é muita lei e pouca graça ou muita graça e pouca lei. Quando há essa mistura, perdeu-se tudo. É o que Jesus ensina. E Paulo também vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, contamina toda a massa. Não adianta eu ter pouquinha lei e muita graça. Contaminou. E não adianta ter também pouquinha graça e muita lei. Aí que tá errado mesmo. Ou eu estou debaixo da lei, ou eu estou em Cristo, vivendo pela graça. Ou eu estou morto para a lei, ou eu estou morto para a graça. Percebe que não tem meio termo. Versículo 5 diz: pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, a natureza de Adão, as paixões dos pecados, instigada pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Do que sobrevive a lei? Do nosso pecado. Então, a exigência da lei, ela nunca será cumprida por nós, mas a condenação da lei, ela precisa do nosso pecado. Então, a natureza pecaminosa está em nós. Sendo assim, nós não vamos cumprir a lei. Então, o que o diabo fez? O diabo usa a lei para mostrar a nossa fragilidade e nos condenar. A lei é santa, é boa, é perfeita, é maravilhosa. Nós é que não somos, por causa da natureza de Adão que carregávamos. Agora, o que o diabo faz? O diabo usa a nossa fragilidade, usa a perfeição da lei contra nós. E o que isso produz? Condenação, morte. Mas agora, na graça, nós podemos frutificar, produzir vida, produzir frutos para Deus. Porque temos a vida dele dentro de nós. A lei fala de nossas obras. Só que nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Lembra que nós falamos lá de Efésios capítulo 2? Nós estamos mortos. Mortos não frutificam. Mortos produzem morte, que é o que ele acabou de dizer aqui. Dávamos frutos para a morte. Versículo 6. Mas agora fomos libertos da lei. Fomos libertos da lei. Que lei? A lei com L maiúsculo. A lei de Moisés. Os 613 mandamentos. Fomos libertos da lei. Havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. O que nos aprisionava? A lei.
e a natureza do pecado, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, não conforme a velha forma da lei escrita. Uau, tá claro. Tá claro, não precisa de mais nada, já tá claro aqui. Nós estamos debaixo de uma nova ministração, uma ministração que vem do Espírito e não da lei escrita, não das ordenanças, não do mandamento, mas da vida de Deus fluindo dentro de nós através do Espírito. E isso só é possível por meio da graça. A lei nos aprisiona por causa da natureza do pecado. Aí você fala assim, bom, já que eu não tenho mais a natureza do pecado, então eu posso cumprir a lei de forma ordenada. Não, não posso, porque se eu estou em Cristo, a lei já foi cumprida. Não há o que cumprir. Lembra da mistura? Graça e lei? Tem gente que fala assim, não, olha, você não consegue cumprir a lei por causa do pecado que está em você. Agora que você nasceu de novo, você consegue viver, você consegue cumprir a lei, porque agora o Espírito Santo está dentro de você e ele vai te ajudar. Não, não é assim que funciona. Se nós morremos para a lei, não tem como eu morrer 2 vezes. Não tem como eu viver por aquilo que eu morri. Lembra do casamento que Paulo usou aqui. Não tem como a mulher casada, o marido dela morrer, e mesmo assim ela continuar tendo um relacionamento com o marido dela. Tá morto, acabou. Entende? Se eu morri para a lei, se eu fui liberto da lei, não tem mais contato. Não tem mais esse negócio de, não, agora você consegue. Não, mas eu morri para ela. Acabou. Agora eu vou viver para Deus. Eu vou frutificar a vida de Deus que está dentro de mim, que não é fruto das minhas obras, não é fruto da minha capacidade. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Amanhã não, né? No caso, depois de amanhã, Romanos 8. Onde ele vai continuar falando sobre essa liberdade. Nós precisamos entender. Não existe esse mix de lei e graça. Ou é um ou é o outro. Os dois não se misturam. Porque um produz morte, condenação. O outro produz vida. Não tem como morte e vida viverem no mesmo lugar. Não dá certo. Ou tá morto, ou tá vivo. Ou então vira um The Walking Dead, né? Não dá certo. Ou é morto, ou é vivo. Ou é lei, ou é graça. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse novo dia. Por essa nova oportunidade que o Senhor nos concede. Esse é o dia que o Senhor fez. Um dia para nós desfrutarmos da Tua graça sobre nós. A Tua graça se renova todas as manhãs. Todos os dias há um nível novo de graça para ser liberado sobre nós. Espírito Santo, revela-nos a Tua graça, Senhor. Revela-nos a qual aliança nós pertencemos. Não tem como estarmos casados com a lei e com a graça ao mesmo tempo. Não vai funcionar. Ou estamos aliançados com a lei, ou estamos aliançados com a graça. A palavra do Senhor é clara quando ela diz que se nós estamos em Cristo, nós morremos para a lei. Mas é tanta gente carregando defunto. Tanta gente arrastando aquilo que já está morto. Tantas pessoas querendo se relacionar através de méritos, através de esforço, através de obediência, de sacrifícios.
sendo que nós nos relacionamos através da fé. Não há mérito nenhum em nós, não há capacidade nenhuma em nós, não há obediência suficiente em nós. Tudo é pela graça. Tudo é pelo fluir do Senhor, da vida do Senhor em nós. Não frutificamos porque somos bons, não crescemos porque somos bons. Tudo isso é reflexo de Tua graça fluindo em nós. Que nós possamos entender isso, Senhor. Que nós possamos, de fato, nos arraigar nessa verdade e vivermos essa liberdade. Nós somos gente da nova aliança. Fomos libertos da lei. Isso esteja claro na nossa mente. Isso esteja enraizado no nosso coração. E que nós possamos desfrutar da maravilhosa graça do Senhor. Dessa nova aliança em Cristo Jesus, pela fé. Eu te louvo, Senhor. Eu declaro um dia de vitória sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Você crê ou não crê? Você crê ou não crê? Não é fruto do nosso esforço, é fruto da graça. Seu dia vai ser abençoado. Declare isso, profetize isso. Coloque isso como raiz no seu coração. A vitória, ela já foi conquistada. Agora ela precisa ser manifestada, proclamada através de nós. Amém? Bom, Deus abençoe você. Um excelente dia para você. A gente se encontra amanhã para mais um Devocional da Graça. Vamos lá, ó, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Ajuda a gente aí, nosso canal está crescendo, mas pode crescer muito mais com a sua participação, tá bom? Deus te abençoe, excelente dia. Amanhã nós estamos de volta a partir das 5h15 da manhã, no horário local, às 6h15 pelo horário de Brasília. Eu te espero. Deus te abençoe. Paz.